Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo pra vocês um vídeo de um tema aleatório que não é pra teorizar sobre o final da quarta temporada em si, e sim pra falar do que teremos ou poderemos ter na quinta temporada da série, já que os produtores já cansaram de falar que o final da quarta temporada vai ser muito bombástico e importante pro futuro. Então já deixa o seu like se você gosta de temas e vídeos mais imaginativos como esse. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, porque tem muita coisa de Miraculous. A primeira coisa das três que esperamos, basicamente é a mais clichê e esperada desde que o desenho começou. Marinette e Adrian vão saber das suas identidades secretas? Esse sempre foi um tema meio polêmico, que ficou ainda mais depois de Cat Blanc, que vimos o que aconteceria se Adrian descobrisse que Marinette é a Ladybug, e também depois do recente Ephemeral, em que vimos o que aconteceria se Ladybug / Marinette descobrisse que Adrian é Cat Noir. Ambas as realidades resultaram em problemas e desastres em escala planetária. Daqui a alguns dias nessa semana devem sair os episódios finais da quarta temporada na Ucrânia, e que os produtores garantiram para nós que vão acontecer coisas que vão impactar bastante na série. Então, seja lá o que vai acontecer em Risk, o risco, e Strike Back, o contra-ataque, não necessariamente as identidades deles teriam que ser reveladas no final da temporada, mas sim acontecer algo que fosse fazer com que houvesse quase que uma contagem regressiva para o dia em que eles vão conhecer de verdade um ao outro. Tivemos um ultimato do Guardião Celestial em Ephemeral que ou Ladybug descobria a identidade do Cat Noir para contar a ele, ou arrumava outro Cat Noir, coisa que sim, podia ter sido resolvido de uma forma bem simples, mas depois de todo o BO, ela esculhambou o Surran e ele aceitou manter as coisas como estão. Porém, gente, temos uma bela bomba relógio chamada Luca Colfene, que em Realizador de Sonhos descobriu a identidade tanto do Adrian quanto da Marinette, coisa que é um segredo que ele guarda pra si, e Ladybug nem sonha que ele saiba das identidades deles. Se Luca for aromatizado mais uma vez, coisa que realmente pode acontecer, mesmo que ele não vá ter mais problemas com a Marinette, essa informação poderia acabar vazando pro Shadow Moth, para Ladybug ou para o Cat Noir. Também valendo lembrar que o gatinho está bem triste com a sua Lady em relação às identidades e tal, porque as regras que Ladybug impõe só servem para ele, né? Para ela mesma e para os outros não. Como Nina afirmar que é o Carapace sabendo que Alia é a Reina Rouge e vice-versa, ou no dia que entregou o Miraculous mais importante e poderoso a uma ninguém que ainda por cima conhece a identidade dela. Ele já chegou no ponto de desistir de ser o Cat Noir quando ela estava com segredinhos sobre o Mestre Fu, e querer desistir novamente por mais segredos e mentiras seria uma opção bem possível. Ainda mais, nos spoilers que vazaram uns meses atrás, tinha o suposto pôster da quinta temporada de Miraculous, que lembra bastante o pôster da segunda temporada. Mas nesse antigo eles estão de costas, com a barreira mágica no meio, e nesse eles estão se olhando, quase se tocando, e com a barreira que parece ter desaparecido, algo que seria um indício de que, na quinta temporada, eles finalmente se descobririam sem serem um episódio What If. A segunda coisa que eu separei pra vocês devem ter visto no título ou na thumbnail. Chloe Bourgeois será portadora do Miraculous do Pavão e enfim ter uma evolução decente como personagem. Não existe um Miraculer na Terra que goste da evolução repentina da Chloe na segunda temporada, da Batalha das Rainhas para o Ditador, que ela pareceu engolir basicamente quase todo o lado ruim da sua personalidade em prol de um motivo maior, se tornando uma grande heroína, a Queen Bee. Porém, essa evolução evaporou na terceira temporada, se tornou uma coisa pior no final dela, e atualmente na quarta temporada, Chloe está um tanto quanto pior do que no início da série. Produtores já disseram que Chloe nunca teve uma evolução de verdade, ela só queria ser adorada como heroína e Queen Bee pelas pessoas e tal, só que independente disso, ela não teve uma evolução decente, continua sendo uma das maiores antagonistas da série. Tanto é que só na quarta temporada ela já foi aromatizada em Rainha Banana e já vai ser aromatizada de novo em Penalty. 2 vezes numa temporada, coisa que nunca tinha acontecido até agora, exceto pela ocasião especial dos aromatizados Escarlate. Só que, claro, Chloe nunca teve um choque de realidade de fato para que ela quisesse mudar a pessoa podre que ela é. Não liga de ser odiada pelas massas, Sabrina sempre vai continuar sendo sua amiga, André dá tudo o que ela quer, exceto em casos que sejam atentados contra a vida de alguém, e agora ela até tem uma relação boa com a sua mãe Audrey. Então, na cabeça dela, por que ela deveria mudar? O máximo que ela chegou de um choque foi quando fez o seu pobre pai ser aromatizado, mas logo esqueceu isso. E aí, entra o final da quarta temporada e os acontecimentos da quinta. Você já deve ter ouvido essa semana que o final da quarta temporada vai ser lançado antes dos episódios Psycho Marian, Killing, Kuroneko e Penalty, certo? Tudo bem que Kuroneko ainda é uma incógnita, e a embaixadora mexicana, Fere Gonzalez, disse que a gente vai entender esse final sim, mas seria melhor da gente assistir depois de ver os episódios Kuroneko e Penalty.
Por quê? Por muito provavelmente ter coisas importantes da Chloe e do Felix nesses episódios que só poderemos ver depois. Seja lá o que vai acontecer em Penalty pode ser de fato importante para Chloe, bem como o potencial catastrófico que o último ataque de Xenomorph parece ter, e ela tem grandes chances de estar envolvida. Já sobre a possibilidade dela ser a futura portadora do Miraculous do Pavão, primeiro vem do fato de ser o último ataque do Xenomorph, já que, por ser o último, e a gente ter certeza que Gabriel não seria derrotado assim tão fácil, na loucura dessa batalha ele poderia perder o Miraculous do Pavão ou da Borboleta, já que para ser Xenomorph ele precisa dos dois. Sem o do Pavão ele é só Rockmoth, e se tivesse só o do Pavão, aí ele seria outra coisa que não seria nem Sharon nem Rockmoth. No meio disso, Ladybug de fato poderia recuperar o Miraculous do Pavão para a caixa, ficando necessária uma portadora temporária para ele, e como o Miraculous da abelha já tem a Zoe como sua nova cara, o Miraculous do Pavão poderia acabar com a Chloe no futuro, algo que seria muito poderoso na mão dela, porque sabemos que suas emoções são bem poderosas. Ela poderia ser capaz de criar 7 monstros bem cabulosos sem esforço. E vai que o predict para esse futuro foi aquela sua luta com Mayuri em que ela quase tirou o broche do Pavão com os seus dedos rapidinho. Eu não sou fã da Chloe, mas eu adoraria que ela tivesse uma evolução decente ou alguma evolução na série. E vê-la com outro Miraculous seria algo incrível, ainda mais que um animal majestoso e chamativo como o Pavão seria bem a cara dela. Por último, a terceira coisa que esperamos e temos quase certeza que vai acontecer na quinta temporada é a ascensão de Felix ou Layla como vilões ou antagonistas mais relevantes, se não dos dois. Desde a primeira aparição dos dois, Layla e Felix são os dois desgraçadinhos com mais potencial de vilão depois do Gabriel Agreste. A Layla aparecendo primeiro como uma mentirosa asquerosa que tem um ódio profundo da Ladybug, depois se aliando ao Gabriel para ficar contra a Marinette e outras pessoas que fossem fazer mal pro Adrian. Uma aliança que poderia já ter a feito pensar que ele poderia ser o Rockmoth. Ainda mais pelo fato de um produtor ter dito que tinha um personagem nessa temporada que estava muito esquecido e, no final, seria extremamente relevante para ela. E sabe qual foi a última vez que ela apareceu na quarta temporada? De fundo na sala de aula em alguns poucos episódios. A garota não teve uma única aparição real até agora. E pela sinopse do último ataque de Xenomorph, ela aparecerá de um jeito ou de outro, já que Marinette vai ficar pita pela turnê que Layla e Adrian vão fazer juntos, já que ela é a nova cara da marca Gabriel Agreste. Vai que ela ficou caladinha a temporada toda pra poder dar um bote agora no final. E quanto ao Felix, tudo bem que ele só tenha aparecido uma vez antes da quarta temporada. Mas aqui ele se provou um desgraçadinho muito perspicaz, tanto por deduzir que Gabriel é o Xenomorph, como por recusá-lo e manter uma das alianças de Guarda de Vanille de refém como seu trunfo contra o Gabriel em caso de extrema emergência. Tem ainda a questão de que parece bastante de que Felix vai aparecer em Kuroneko novamente, episódio 23 da quarta temporada, e como a Layla também poderia aparecer em Risco e Contra-Ataque. Principalmente porque ainda não temos certeza de qual episódio pertence essa imagem da mão de alguém pegando os tais Miraculous falsos que Gabriel colocou no cofre depois que Felix quase descobriu, ou ainda mais de quem é esse suposto Adrian com o Miraculous do Pavão no peito, com a cara de mal. Essa mão poderia muito bem ser dele em Kuroneko, ou em Risco, ou em Contra-Ataque, que é a parte final do último ataque de Xenomorph. Ou ainda mais pelo fato dele ser o único comprovado a saber da identidade do seu querido tio. Há muitas apostas de que se Xenomorph perder um dos seus Miraculous na batalha, Felix ficaria com o do Pavão ou da Borboleta, se tornando um antagonista bem perverso na próxima temporada. Isso se for esses Miraculous, né? Porque ele poderia pegar qualquer outro, já que não tem que ser necessariamente um do Gabriel. Como o trailer e a narração do episódio Risco deu a entender, Ladybug tá chamando tantos heróis tantas vezes, desde Sanguessuga e Efêmero, e agora no próprio episódio, que algum deles poderia acabar sendo vítima do Felix de alguma forma, nem que fosse no calor da batalha. Ladybug não pode pedir que todos entreguem os Miraculous juntos pelas identidades secretas, nem pode ficar de olho em seus companheiros a cada segundo de uma luta. E por esse vídeo é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo curtinho, falando de alguns dos anseios dos fãs para a quinta temporada. E claro que não são só esses são alguns dos principais. Então se vocês gostarem bastante, talvez eu traga falando dos outros que esperamos. Deixa o seu like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal se ainda é novo por aqui. Aqui tem a última parte da Scarlet Lady AU ou alguns shorts. Comenta o que vocês acharam, qual desses três vocês mais querem que aconteça. E até o próximo vídeo.